Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia, né? Mais uma semana iniciando e nós vamos abrir o nosso livro de português na página 41, né? Aonde a tia vai estar lendo para vocês a história e deixando as atividades para que vocês realizem, né, na nossa aula de redação, tá? Então, o módulo 19, ele fala o seguinte: contos que encantam, né? E aqui nós temos aqui um homem tocando uma flauta, né? Um homem, ó, tocando uma flauta. Vamos lá. Na página 42, vocês vão responder, tá? Então, você sabe quem foram os irmãos Grimm? A seguir, há imagens de algumas histórias famosas que eles criaram. Observe os desenhos e escreva ao lado o nome de cada conto. Então, nós vamos pesquisar os irmãos Grimm, né? Quem foram os irmãos Grimm? Apesar que aqui no retângulo abaixo, esse retângulo roxo, vem falando que os irmãos Grimm, né? Eles nasceram na Alemanha e seus contos são encontrados, além de príncipes e princesas, outras figuras bem folclóricas, como dragões, monstros, bruxas, né? Entre outros. Então, vocês vão ver esses desenhos aí, vão responder. O primeiro tá mole, né? Ela tá jogando a trança dela lá. Quem é que joga aquela trança enorme? É a Ra. Vocês vão me responder. A outra tá indo para casa da vovozinha, ó, levando lá a maçã, lá os docinhos, né? Para casa da vovozinha, que é a Chá, e o lobo tá lá, ó. E o último, né? Ela tá dormindo e vem o príncipe dar um beijo para acordá-la, que é a Bela, a dor. Tan, tan, tan. Então, vocês vão responder aqui, né, ao lado de cada figura, né, de cada desenho, o nome da história, né, do conto, tá? A página 43, vocês vão ler com atenção, né, observando os parágrafos, as pontuações, né, para poder ir treinando a leitura. Então, a história que vamos ler é um conto, mas não começa com Era uma Vez. Então, o flautista de Hamelin, que é aquele flautista lá no início do módulo 19, que a tia mostrou a figura, né, dele aqui tocando a flauta. Então, é esse flautista aqui, tá? Há muito tempo, a cidade de Hamelin, na Alemanha, foi surpreendida por uma invasão de ratos. Eram milhares e eles devoravam tudo o que encontravam pela frente. Comiam os grãos dos celeiros, a comida guardada nas prateleiras das lojas e nas despensas das casas. Os habitantes da cidade já não sabiam mais o que fazer para controlar aquela terrível praga. Até mesmo os pacatos gatos que viviam na cidade fugiram assustados. Desesperado, o prefeito declarou: daremos uma recompensa de 100 moedas de ouro a quem conseguir se livrar de todos os ratos. Os membros da reunião concordaram com a decisão do prefeito. E na manhã seguinte, já havia panfletos espalhados por toda a cidade, anunciando a recompensa a quem livrasse a cidade dos ratos, né? Passados alguns dias, chegou à cidade um homem desconhecido com uma flauta nas mãos. Assim que se encontrou com o prefeito, declarou: amanhã não haverá um só rato nesta cidade, e a recompensa de 100 moedas de ouro será minha. O prefeito, mesmo sem confiar naquele homem desconhecido, sentiu certo alívio, pois até então ninguém havia se apresentado e a situação se agravava a cada dia.
Após o combinado, o homem começou a andar pelas ruas de Hamelin, tocando sua flauta, uma melodia maravilhosa que encantava os ratos. E eles saíam de todas as partes e seguiam hipnotizados os passos do flautista. Nas cercanias da cidade, passava um rio caudaloso e o flautista, sem parar de tocar, atravessou-o, fazendo todos os ratos que o seguiam morrerem afogados. Vamos lá. A cidade ficou livre dos ratos e todos puderam então voltar a viver normalmente. No dia seguinte, o flautista se apresentou ao prefeito e às demais autoridades em busca da prometida e mais do que justa recompensa. Porém, já livres do terrível problema e cegos por sua avareza, quer dizer, mão de vaca, não queriam pagar, eles se negaram a pagar a recompensa ao flautista. Não tiveram palavra, né? Furioso pela ingratidão dos habitantes de Hamelin, o flautista tocou mais uma vez sua doce melodia. Mas desta vez não foram os ratos que o seguiram, mas as crianças, que encantadas pela música, corriam atrás do estranho músico. As crianças estavam felizes e pareciam não ouvir os pedidos desesperados de seus pais, que tentavam impedi-las de correrem atrás do flautista. As crianças, como os ratos, nunca mais voltaram à cidade, e os habitantes de Hamelin, apesar de terem seus celeiros cheios e suas despensas sempre bem abastecidas, nunca mais foram felizes, e uma imensa tristeza tomou conta de todos. Porque eles tinham aí o dinheiro, né, a despensa cheia, o celeiro cheio, mas perderam os filhos, né? Por quê? Porque não tiveram palavra, e a palavra é tudo. Quando você disser que você vai fazer algo, faça, né? Se você promete algo, cumpra, né? Então, ele foi contratado para um serviço, né? Ele fez o que foi combinado, ele cumpriu com o combinado, né? Ele eliminou os ratos da cidade, né? E aí as autoridades, como já tinha resolvido o problema, achou que não tinha que pagar. E não é por aí, né? Se ele tinha contratado ele, tinha que pagar pelo serviço dele, como combinado. Então, foi aonde ele acabou. Também não é certo o que ele fez, se vingar. Nós não devemos nos vingar, né? Devemos entregar na mão de Deus, que Deus, mais justo do que ele, não existe, né? A justiça do homem é falha, mas de Deus não. Então, moral da história, quando você der a sua palavra e disser que vai fazer algo, faça, cumpra, né? Porque a palavra é tudo, nossa palavra é tudo, né? Palavra é o mais importante, certo? A partir disso, vocês vão responder a página 45. Então, vem fazendo perguntas aqui sobre, né, o conto do flautista de Hamelin. Então, o personagem principal era quem? Já diz, né? Era o flautista. Um personagem secundário. O que é secundário, tia? Secundário que é depois do principal. Já que o principal era o flautista, quem eram os secundários, né? Ali eram os ratos, os gatos, né? O local onde a história acontece é numa cidade de Hamelin, que fica situada na Alemanha, né? Como diz a história, essa cidade fica na Alemanha. Vocês sabem em que continente fica a Alemanha? Aí você já teria que pesquisar lá no mapa, tá? Junto com a mamãe, o papai, a família, o responsável, a vovó. Quem estiver perto de você, você vai pesquisar, tá bom? E pedir ajuda. Mas a tia já vai dizer para você. Mas eu quero que você pesquise junto com o responsável.
Pede o responsável para abrir o mapa, dar uma olhada, para mostrar você onde é. Mas fica na Europa, tá? Alemanha. Conte o que aconteceu na cidade de Hamelin. Qual era o problema causado pelos ratos? Então, os ratos comiam todos os grãos de celeiros, né? E também estava esvaziando todas as comidas que tinham lá nas despensas, certo? Fora, que aqui não está dizendo, mas que também causa doenças, né? Que recompensa receberia dos governantes a pessoa que acabasse com a infestação de ratos? Que a cidade estava infestada. O que é infestada, tia? Infestada é quando tem muito rato. Muito animal, muito, né? Por exemplo, essa casa está infestada de baratas. Tem muita. Então, você tem que chamar uma pessoa, né? Para poder detetizar, colocar veneno ali, você sai para poder matar. Porque não é uma baratinha só que você vai lá com chinelo e mata, né? Um rato só que você consegue correr atrás e matar. É muito. Então, infestação é isso. É quando tem uma grande quantidade, tá? Então, ele receberia as 100 moedas de ouro que foi prometido e que não cumpriram, né? Os governantes. O que você achou mais interessante da história aí já é pessoal, cada um vai responder, tá? E para finalizar, a página 46, né? Vocês vão numerar de acordo com a sequência dos fatos. Quer dizer, com a sequência da história, tá? Primeiro vai lendo a história lá e vai colocando os números, tá? A tia vai fazer a correção na próxima aula. Agora, desenho o trecho de que mais gostou. Também é pessoal. Você vai fazer aquele desenho bem maravilhoso, bem lindo, pintar, botar bem bonito ali a parte que você mais gostou, né? Do flautista de Hamelin aí, da história, desse conto aí, ok? E na próxima aula de português, que é amanhã, geografia, né? Temos geografia e temos português. Na aula gravada de português, a tia já vai estar fazendo a correção desta atividade, ok? Olha, um beijo, tá? Ou até de repente, daqui a pouco não, porque eu tenho certeza que quando eu perguntar, ninguém fez ainda a atividade. Então, é melhor amanhã. Isso mesmo, tá? Então, amanhã, né, nós temos geografia e temos português. Então, na aula gravada, a tia vai colocar a correção dessas páginas, tá? Ó, um beijo, crianças, tá? E até amanhã. Fiquem com Deus. Assistam a aula e façam as atividades, hein? Por favor. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá?